De volta aqui com o TV Mar News, 11 horas e 35 minutos. Olha, a polícia está à procura do terceiro suspeito de envolvimento no assalto a um mercadinho situado no bairro Estáquio Gomes, no bairro Cidade Universitária. 2 homens foram presos em flagrante. O fato aconteceu no último sábado, mas só foi divulgado à imprensa ontem por meio de um vídeo que mostrou a ação ousada e violenta dos assaltantes contra uma família. A gente vê essas imagens aí acontecendo. Olha, as imagens do circuito interno de um mercadinho flagraram momentos de terror vivenciado por um comerciante, pela família dele e por clientes durante um assalto no estabelecimento. No vídeo, 2 homens rendem uma família que estava em um carro preto. As vítimas foram levadas para a parte interna do mercadinho. Em um momento, um dos rendidos chega a deitar no chão enquanto os criminosos o revisam. Já na parte interna do mercadinho, um homem com arma em punho aponta o revólver para as vítimas. 2 delas ainda entraram em luta corporal com um deles e uma acabou ferida por um disparo, porém, segundo a polícia, conseguiu sobreviver. Os 2 suspeitos estavam em um veículo em alta velocidade quando foram capturados pela Polícia Civil ainda no sábado. Agora, a polícia faz buscas para localizar o comparsa que estava em uma motocicleta. Olha só, gente, realmente que aterrorizante, né? Quem precisou passar por essa situação, momentos de terror é uma situação que realmente deixa a vítima, de fato, aterrorizada e que leva a trauma, né? Ela fica traumatizada durante um bom tempo. Algumas não conseguem sequer voltar a trabalhar porque voltam a vivenciar esses momentos de terror que a gente está vendo aí nessas imagens, né? 2 pessoas foram presas. 2 pessoas foram presas já no momento, no próprio sábado, quando houve, então, a perseguição policial, né? Eles estavam em alta velocidade e a gente vê que a polícia está, então, em busca do terceiro acusado que estava em uma moto, tá? E a gente já aproveita, gente, que a gente está falando aqui sobre essa situação de penal, né, de crimes, e a gente já aproveita para ir para o nosso quadro Penal News. Afinal de contas, hoje é terça-feira e a gente já recebe aqui no estúdio o Bruno Calado. Já recebendo aqui Bruno Calado, que já está com um acessório diferente em outra mão, né, Bruno? Parabéns pelo casamento. Seja bem-vindo aqui. A festa foi linda, viu? Muito obrigado, Paulo. Vamos hoje falar, né, sobre interceptação telefônica e as suas incongruências, né? Isso, hoje é o tema que você traz para a gente. Por que desse tema, Bruno? Bom dia, Porlando. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. É um tema muito curioso, Porlando. Interceptação telefônica. Né? Muitas pessoas já ouviram falar, isso acontece de forma muito frequente em vários processos. Inclusive, a gente vislumbra de vez em quando a mídia passando trechos, né, das interceptações, trechos de conversas entre interlocutores na mídia, certo? E acabamos por tomar conhecimento de alguns atos sigilosos, de algumas conversas sigilosas, de processos que deveriam estar correndo em sigilo através dessas interceptações telefônicas. Mas é necessário, primeiramente, a gente conceituar, né, Porlando? O que é que significa a interceptação telefônica? A interceptação telefônica, de uma forma bem dinâmica, de uma forma bem sucinta, ela é algo que, mediante uma autorização judicial, veja, tem que ter uma autorização judicial. A partir do momento que não há essa autorização judicial, a interceptação é ilícita. E quem estiver praticando, executando essa interceptação telefônica, estará cometendo um crime, inclusive, se não houver essa autorização judicial. Então, mediante essa autorização judicial, há a captação da ligação em momento ao vivo, certo? Enquanto 2 interlocutores se falam em linhas telefônicas, a polícia está escutando, o judiciário está escutando aquela conversa, degravando aquela conversa através dessa interceptação telefônica. Vale ressaltar que a interceptação telefônica é diferente da escuta telefônica. Não se pode confundir interceptação telefônica com escuta telefônica ou com gravação clandestina. A interceptação telefônica, como eu disse, os 2 interlocutores não sabem que estão sendo captados, que estão sendo ouvidos, que estão sendo acompanhados. Geralmente, 2 pessoas envolvidas em algum delito, suspeitas de terem cometido algum delito, com algum indício de autoria de estarem cometendo algum delito, uma organização criminosa,
Por exemplo, uma conversa entre traficantes, um que vai receber a droga para fazer a entrega, outro que vai fornecer a droga. Então, há essa interceptação telefônica e esses dois interlocutores não sabem que estão sendo acompanhados. Diferentemente, por exemplo, da escuta telefônica. Na escuta telefônica, um dos interlocutores sabe. Então, está querendo que o outro se entregue alguma prova, né, em face daquele crime que está sendo investigado. Já a gravação clandestina, Paulana, é como se, por exemplo, eu e você estivéssemos conversando e eu quisesse arrancar de você alguma informação e estivesse gravando aqui sem que você soubesse, sem autorização judicial, sem os meios apropriados, né, e isso, como o próprio nome já sugere, é de forma clandestina, é uma prova ilícita. Nós temos o que chamamos de fruto da árvore envenenada no direito processual penal, que é o seguinte: quando a prova é ilícita, não é admitida. E a gravação clandestina é um exemplo nítido, claro, de um fruto da árvore proibida, de uma prova clandestina, né? Portanto, há requisitos para que esses tipos de provas, a interceptação telefônica, que está sendo alvo aqui desse tema, ele seja admitido de forma lícita, que é o requisito da autorização judicial. Pois é, Bruno, a gente de fato ouve bastante esse termo e a gente vê também como grandes crimes, né, são solucionados também através dele. Agora, você falou uma coisa muito importante, que é essa questão da autorização da justiça. Mas me tira uma dúvida, vamos supor que de repente haja uma interceptação telefônica que não tenha sido autorizada pelo Poder Judiciário, mas que aquela interceptação telefônica realmente desbaratou, por exemplo, uma quadrilha. Como é que fica o julgamento dessa pessoa que fez essa interceptação de forma clandestina? Essa pessoa que fez a interceptação de forma clandestina responderá por um crime. Na Lei 9.296, de 96, é uma lei já antiga, ela prevê um crime em seu artigo 10º, em seu artigo 10, ela prevê o crime, né, de quem pratica a interceptação telefônica de forma clandestina. Então, esse sujeito que executou a interceptação, né, a degravação, a captação dessa ligação de forma clandestina, sem autorização judicial, responderá criminalmente e a prova, mesmo que haja uma confissão, Polani, naquela interceptação, a prova não será validada. O judiciário não poderá validar aquela prova e caberá à defesa daquele acusado, né, que foi alvo dessa interceptação clandestina, arguir isso, dizer que a interceptação é totalmente desvalidada, é ilícita e que é um fruto da árvore envenenada, portanto, devendo ser desvalidada e afastada de imediato. Já seria a minha próxima pergunta. E como fica a situação do crime que está sendo cometido? Então, essa interceptação não vale de nada, a prova é invalidada. A prova deverá ser colhida pelos meios legais. E aí sim, né, já o Ministério Público ou o delegado de polícia deverá requerer à autoridade judicial ou o próprio juiz de ofício poderá conceder a interceptação telefônica para aí sim colher provas legais daqueles crimes que estão sendo cometidos. Mas essa que foi interceptada de forma clandestina deverá ser afastada e não validada. Quais são as incongruências, então, Bruno, dessa interceptação telefônica? Essa pergunta que você acabou de me fazer, Porlane, sobre essa situação da interceptação clandestina, da interceptação sem autorização judicial, é uma incongruência. Mas a principal incongruência da interceptação telefônica hoje é o que chamamos de ultima ratio, né? Do latim, é a última razão. O último, ela deve ser muito bem fundamentada. Todas as outras provas não devem ter eficácia para que a interceptação telefônica venha a existir. Por exemplo, não pode haver provas testemunhais, provas documentais. E aí sim, com a ausência de todo esse conjunto probatório, mas havendo indícios de autoria, haverá, portanto, a interceptação telefônica. Por isso que é última ratio. Deve haver muita fundamentação, né, muita pertinência para a realização da interceptação telefônica. E não havendo, né, aí é que a prova será desvalidada, como eu disse anteriormente. E aí é uma incongruência, porque a interceptação telefônica está muito vulgarizada. Né? Mesmo que haja outros tipos de provas testemunhais, provas documentais, o Ministério Público ou o Poder de Polícia ou o próprio juiz, achando mais comodidade na interceptação telefônica, acaba autorizando essa interceptação, mesmo havendo outros tipos de prova. E aí, batendo de frente com essa lei 9296 de 96, que prevê que a interceptação telefônica é a última ratio. É o último meio de prova que deverá ser colhido mediante a inexistência de outros meios de provas para a colheita de indícios de autoria daqueles delitos. Outra incongruência, eu acabei me adiantando e falando anteriormente aqui, é o vazamento dessas ligações.
né, o vazamento dessas interceptações, do conteúdo dessas interceptações, que era para correr em sigilo, e acabam divulgando, né, para pirotecnizar o crime, para sensacionalizar aquele delito, aquela investigação, acabam vazando trechos de interceptações telefônicas. Já ouvimos diversas vezes, já vimos a mídia também transmitindo. E outra incongruência, Paulane, é essas expressões em latim, né? Existe uma outra expressão em latim denominada nemo tenetur detegere, que é o princípio do ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E o grande exemplo é o teste do bafômetro, né, por exemplo. Esse a gente já conhece. Esse a gente já conhece. Ficou muito comum exatamente por conta do teste do bafômetro. É verdade. Mas em estudos de especialistas, né, de juristas, doutrinadores, eles afirmam que a interceptação telefônica, ela fere diretamente esse princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Porque numa interceptação dessa, o indivíduo está falando que cometeu o crime, que vai cometer, que vai receber a droga, que vai entregar a droga, que vai matar fulano, que vai matar cicrano, entendeu? Então acaba por ferir esse princípio do nemo tenetur detegere. Né? Mas se houver todo aquele procedimento legalizado da autorização judicial, o indivíduo pode ser, sim, captado através das ligações telefônicas e aquilo poderá, sim, ser usado contra ele nas investigações. Pois é, uma ferramenta bem válida, viu? Que a gente válida, importantíssima. Eu só queria fazer uma correção, porque eu falei quadrilha e não é quadrilha, é organização criminosa. Já, né? Aprendi aqui. A organização criminosa se difere da associação criminosa, né? Em número de componentes, né? Em pena máxima do crime a ser atribuída, então tem alguns requisitos diferenciados. É verdade, Bruno. Muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar na semana que vem, né? Porque a semana que vem você estará de lua de mel. É verdade, Paulane. Vou me ausentar aqui, ficarei com saudade desse estúdio, da TV, dos telespectadores. Né? Estarei aproveitando esse momento, mas se Deus quiser, daqui a 15 dias estaremos de volta. Muito obrigada. E agora uma última informação aqui para vocês, gente, que a gente acaba de receber. Morreu Rita Lee aos 75 anos, uma das maiores cantoras e compositoras da história do Brasil. Ela morreu na segunda-feira e foi diagnosticada, né, com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. A gente tem essas informações aqui. A família da cantora divulgou um comunicado nas redes sociais dela que diz o seguinte, abre aspas, comunicamos o falecimento de Rita Lee em sua residência em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público no planetário do Parque Ibirapuera na quarta-feira, das 10 às 17 horas. Fica aí o registro nessa perda, mais uma perda para o Brasil, para a música brasileira, sem dúvida alguma, a rainha do rock. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho trazendo mais informações.